Mateus 16, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que estás nos céus. Mas o meu Pai que estás nos céus. Esta passagem é linda, meus queridos. É forte, é poderosa. Como todo o Evangelho, eu sou suspeito a falar sobre a Bíblia, porque eu sou um apaixonado, um amante das Escrituras Sagradas. Todas as vezes que eu me debruço a entender as Escrituras, o Senhor sempre fala muito ao meu coração. E essa semana, enquanto eu li esse texto, e é um texto muito conhecido dos irmãos, eu tenho certeza, vocês são bons de Bíblia aí, e assíduos leitores das Escrituras, conhecem essa passagem. E o Senhor, essa semana, falou muito forte ao meu coração, mais uma vez, e trouxe esse tema, a bênção de ser igreja. Nós somos abençoados, amados, porque em algum momento da nossa vida, nós decidimos ser igreja. Agora, para ser igreja, nós precisamos primeiro entender o que é a igreja, o porquê da igreja, a bênção que está sobre a igreja e como ser igreja, para que nós venhamos nos aprofundar verdadeiramente, tomar posse de todas as bênçãos que Jesus tem para a sua igreja. É interessante porque aqui nós vemos um diálogo que se inicia entre Jesus e os discípulos, e esse diálogo se inicia com uma pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é: quem eu sou? Entendam que Jesus não perguntou o que eles estão dizendo que eu sou, o que eles pensam sobre mim. Quando Jesus faz essa pergunta, ele não está buscando saber se as pessoas acham ele um cara legal ou um bom pregador, mas Jesus vai em busca de uma resposta sobre a essência de quem ele é. Isso é glorioso, amados, porque nós observamos que a primeira resposta, o que o povo diz, quem eu sou, o que o Filho do Homem é, e a resposta é diversa. A gente percebe que o povo, mesmo estando com Jesus, ouvindo Jesus, seguindo Jesus, vendo os milagres que Jesus está fazendo, não conseguem discernir quem é Jesus. E os discípulos respondem, em outras palavras, eles estão divididos, Senhor. Há alguém que diz que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, alguém vai dizer ele é Jeremias ou um dos outros profetas. Eles não sabem, Senhor, ao certo quem é você. Jesus, ele faz uma segunda pergunta, e a segunda pergunta é direcionada aos seus discípulos. Diga assim: a segunda pergunta de Jesus é direcionada a mim.
ele continua perguntando: e vocês? Ou, e você? O que diz que eu sou? Pedro se antecipa. Eu não sei quantos segundos ou milésimos de segundos demoraram para que Pedro falasse. Não sei se foi uma resposta automática ou se, ao ver os outros discípulos titubeando numa resposta, mas fato é que a Bíblia diz que Pedro responde dizendo: qual a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o enviado, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Que declaração maravilhosa, amados! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, numa réplica, responde a Pedro dizendo: Pedro, tu és um abençoado. Tu és abençoado por dizer isto, Pedro. E eu te digo mais: não foi carne nem sangue, não foi o seu intelecto, estas não foram as suas conclusões. O que você respondeu não é fruto de uma reflexão ou de uma observação, mas foi o próprio Pai que estás no céu que te revelou isto. Nós estamos hoje, meus queridos, cercando a mesa do Senhor na última ceia do Senhor do ano de 2024, e a palavra de Deus vem até nós dizendo: você que está aqui é um abençoado, é uma abençoada, porque você veio para comemorar, para relembrar o corpo e o sangue, o sacrifício que te trouxe salvação. Então você é um bem-aventurado, um abençoado por ter esse discernimento. E mais do que isso, não foi um pastor que te revelou isto, não foi as suas reflexões que te revelaram isto, o próprio Deus te revelou que Ele é o Cristo, que por Ele nós temos salvação, que Ele foi enviado para nos resgatar, para te trazer aqui e ser igreja. E é interessante que as palavras de Jesus não param por aí. A partir da declaração de Pedro, Jesus continua falando a Pedro e a nós que temos o discernimento de quem é Jesus, que vamos cercar a mesa do Senhor com discernimento, porque a Bíblia vai nos dizer lá em Coríntios que aquele que come do pão e bebe do cálice sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Aquele que come e bebe por causa de um rito religioso, ou acredita a salvação em outras coisas a não ser Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem não tem esse discernimento ao participar, come e bebe para a sua própria condenação, é o que diz as Escrituras. Mas nós sabemos que estamos aqui por Ele, para Ele e por causa dEle. Você, meu querido, veio aqui porque você ama Jesus e você compreendeu que não há nada que você faça e nada que você deixe de fazer que vai te separar deste amor. Isto é, a salvação que nós recebemos não depende de nós, daquilo que nós cremos não depende de nós. O Pai decidiu te revelar, te escolher, te separar, te perdoar, te limpar, te colocar aqui no lugar onde os príncipes do Senhor estão, para que você viesse participar do corpo e do sangue. Aleluia, aleluia. Nós somos bem-aventurados. Vire para o irmão que está ao teu lado e fala: você é um bem-aventurado. Diga assim, na nova versão internacional: você é um abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Você é um abençoado, você é uma abençoada, porque hoje você está aqui. E Jesus continua dizendo:
eu também lhe digo, Pedro vai declarar, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Deus vai dizer a Pedro e a nós, eu também lhe digo. Imagina Jesus apontando o dedo para você e diz, eu também lhe digo, Jaqueline, eu também lhe digo, Tiago, eu também lhe digo, Edmilson, eu também lhe digo, Érico. Imagina Deus apontando para você, Jesus apontando para você e dizendo, eu também lhe digo que tu és a Jaqueline, que tu és o Tiago, que tu és o Antônio, que tu és o Érico, que tu és o Héctor. Ele vai dizer, eu também lhe digo, Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, ele está dizendo, meu filho, sobre esta declaração de que eu sou Cristo, de acordo com essa convicção de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é de quem? A igreja é do pastor Héctor? A igreja é sua? Não. Sobre a minha igreja, sobre esta declaração, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, e não vai ficar por isso não, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para o Senhor. Coisa linda é isso, pastor, é maravilhoso. A bênção de ser igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia. Amados, igreja não é um prédio, igreja não é uma instituição, igreja não é um programa, não é um credo, não é uma declaração doutrinária. Sabe o que é igreja? Igreja é um movimento vivo e crescente. Aleluia. E este movimento são pessoas. Este movimento vivo somos nós. Este movimento foi Jesus que começou, e Ele está garantindo que as portas do inferno não serão capazes de impedir o avanço da igreja. Não irão impedir o avanço daquilo que nós temos que fazer. Não irão impedir, nós somos igreja. Jesus inaugura isto, e antes de inaugurar ele ora. Se a gente vai lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele escreveu João capítulo 17, a partir do verso 22, Jesus orando vai dizer, dei-lhes, falando sobre mim, sobre você, dei-lhes, Pai, a glória que me destes. Olha que coisa linda, a bênção de ser igreja. Jesus não está falando e orando por um discípulo, Jesus está orando pela igreja. Pela igreja. E olha qual é a vontade de Jesus e a bênção que Ele derrama sobre nós quando estamos aqui. Dei-lhes a glória que o Senhor me destes. Para qual objetivo? Jesus vai dizer, para que eles sejam um, assim como nós somos um, que eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Jesus está orando pela igreja. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, a Bíblia vai nos dizer, falando sobre igreja, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Quando a gente entende, amados, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, nós começamos a ter o discernimento que eu sozinho eu não sou igreja. Se você for guiado pela palavra de Deus, porque tem pessoas que estão dizendo por aí, eu posso ser igreja na minha casa. Mentira de Satanás isso daí.
não acrescente nada que não esteja nas Escrituras. O que a palavra de Deus fala que a igreja é o corpo, com muitos membros formando uma unidade. Glória a Deus. Eu posso fazer as coisas do meu jeito, eu posso administrar o meu dízimo do jeito que eu quero, eu posso fazer a obra do Senhor aonde eu quiser. Não, amados, Deus te plantou em uma igreja, porque apartado nós somos membros, amém? Juntos nós somos corpo. Glória a Deus. E a pergunta que o Espírito Santo faz para você nesta manhã: a sua atitude é de membro ou de corpo? O que acontece com o membro amputado? Morre, apodrece, não serve para nada. Aleluia. Então seja membro dentro deste corpo. Aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, vai nos encorajar a estarmos juntos. Olha o que a Bíblia vai dizer, amados, é Bíblia Sagrada. Hebreus 10, 25, está na tela. Não deixemos de reunirmos como igreja, conforme o costume de algum, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, porque a bênção do Senhor está sobre a igreja. É aqui que as portas do inferno não irão prevalecer. Ei, meu querido e minha querida, você não precisa lutar a sua guerra sozinho, seja a igreja. E é interessante que Jesus continua em sua declaração, e ele vai dizer: contra a minha igreja, isto é, ele se coloca como cabeça desta igreja. É isso que a Bíblia vai dizer: Cristo é o cabeça da igreja, e nós juntos formamos o corpo. Quem é que comanda tudo aqui? Quem é que comanda a igreja? É Deus, é Jesus, como cabeça, como a pedra angular de esquina que foi rejeitada pelos homens, mas ele se torna o cabeça poderoso da igreja. Aleluia, aquele que tem olhos como chama de fogo, que seus pés são reluzentes como latão, seus cabelos brancos como a lã, e tem voz de muitas águas. Este é o cabeça da igreja que sustenta e que nos garante a vitória, e é Ele que está dizendo: contra a minha igreja as portas do inferno não vão prevalecer. E eu gosto, você já ouviu falar da teologia das portas? Já ouviu falar da teologia? Não ouviu porque fui eu que inventei esse negócio. Sabe qual é a teologia das portas? Primeiro, eu vou dizer que porta serve para estar na defensiva. Você nunca vai ver um portão na ofensiva. Concorda ou não? Você nunca vai ver um portão atacando. Portão faz bloqueios. Portão sempre está na defensiva. Essa é a teologia dos portões. Então, quem tem medo aí das portas do inferno, fica tranquilo, ele só está na defensiva. Maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu lembro que uma vez estava conversando com um amigo, e ele estava prestes a casar, aquele sonho de casado, só que ele escolheu uma moça, filha única. Pensa naquela menina que foi tratado, tinha 13 anos, ainda passava talquinho, sabe? Esses pais fazem isso, sabe? Se é um pai assim, uma mãe assim. Aquela menina, que é a menina dos olhos da família, filha única, a primeira neta, sabe? E aí ela decidiu casar. E a preocupação dos pais é: aonde você vai colocar minha filha para morar? Quem mora nas grandes metrópoles, como nós que moramos aqui em São Paulo, essa megalópole, sabe que a violência é um problema. E não é um exclusivo de São Paulo não. Qualquer grande cidade nós temos problema. Pelo menos no hemisfério sul, na América, na Europa e assim vai. Nós temos problema relacionado à segurança. E aí aquele moço, né, para honrar o sogro e a sogra, ele começou a procurar casa em condomínio.
não, fica tranquilo, a gente gosta de morar em casa, mas não vou morar em casa de rua, você tem medo. E aí, acharam um condomínio que estava sendo construído ainda, compraram a casinha na planta, batalharam, trabalharam, e até que veio o grande dia do casamento, e eles foram para sua casa em condomínio totalmente segura. Só que quando eles chegam lá, eles veem que a portaria é uma cancela, um cano de PVC revestido, né? E aí o condomínio distribuiu para todos os moradores um controle. Então você chegava, tinha uma cabine, enfim, e aquela cancela. Então você abria e fechava a cancela com controle. Sabe o que aconteceu? Às vezes alguns moradores não levavam o controle, ou quebravam o controle. E aí como fazia? Avançava com o carro. Aí quebrou a primeira vez o cano de PVC. Aí arrumaram. Aí passou mais uma semana, quebrou a segunda vez o cano de PVC. E aí ele estava me dizendo que há 5 anos ele estava morando lá, e aquele bloqueio, aquela porta, durou 41 dias só. Depois de 41 dias, depois da terceira vez que o cano foi quebrado, o condomínio desistiu, e aí botou só um guardinha lá, e o acesso é livre. Irmãos, percebam, por que eu estou contando isso? Para que a gente venha entender que aquele portão, aquela cancela, aquele cano de PVC não conseguiu impedir a entrada dos carros. Aquele portão, aquela cancela, aquele portão não conseguiu superar o poder dos carros. O que eu quero dizer com isso? As portas do inferno estão para este cano de PVC, e nós estamos como estes carros. Quando a igreja avança, as portas do inferno não têm poder para conter o movimento do Evangelho, o movimento da igreja de Cristo. Como eu disse, os portões estão sempre na defensiva, eles protegem, mas nunca atacam, estão na defensiva, nunca na ofensiva. Agora a igreja que o Senhor constituiu está na ofensiva, avançando. Aleluia, levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Jesus te chamou para avançar, e enquanto você avança, a promessa está de pé, as portas do inferno não irão te parar, porque quem garante a tua vitória é o cabeça da igreja, a saber, Jesus Cristo. Oh, aleluia! O reino das trevas estão sempre na defensiva, irmãos. Agora o que a gente precisa entender? Pensa numa partida de futebol. Quem assistiu a final da Libertadores ontem? Eita agora. Será que o Botafogo vai ser campeão mundial? Os palmeirenses têm um pouco de dúvida em relação a isso. Amém? Porque não sabem o que é o mundial ainda. Tá tudo certo aqui com os palmeirenses. Amém? Eu amo vocês, palmeirenses. Meu sogro é palmeirense, é meu parça aqui. Aleluia, glória a Deus. Um jogo de futebol, imagine um jogo de futebol onde um time joga no ataque, a bola sempre está com esse time, e o outro time não tem defesa. Imagina isso, irmãos. Um time está sempre no ataque, está sempre com a bola no pé, e o outro time não tem defesa, não tem defensores, não tem zagueiro, não tem volante. A vitória do time que ataca é garantida, não tem como, irmãos, é garantida. Cabe a decisão de qual será o placar da vitória. Eu estou falando assim em termos simples, para que você entenda que quando você está inserido no corpo, a vitória é garantida. Tem tanta pessoa aí sofrendo à toa, porque estão apartados do corpo. Agora, quando nós entendemos o que é ser igreja, e a bênção que está sobre a igreja, que não é nossa, é do Senhor. As ovelhas não é de ninguém, ninguém é dono das ovelhas, a não ser o próprio Jesus, como já foi ministrado pela minha linda esposa aqui. Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas é de quem? É do Senhor. Então, sobre a congregação
dos justos, daqueles que foram chamados, que obtiveram a revelação do Deus, existe uma bênção, e quando você está apartado do corpo, você é privado dessas bênçãos. Agora, se você está aqui, se você é igreja, você, eu, nós precisamos decidir qual será o placar da nossa vitória. Em outras palavras, nós precisamos decidir qual será o tamanho do estrago que faremos nos portões do inferno com o movimento do Evangelho. Pergunta para o irmão que está ao teu lado: qual é o estrago que você quer fazer aos portões do inferno? Aleluia! Qual é o estrago? O reino das trevas está na defensiva, está tremendo. Satanás estremece com este movimento que é ser igreja. É por isso que ele tenta de alguma forma trazer laços e embaraços para tentar nos confundir, para tentar nos afastar. Mas em nome de Jesus ele está derrotado. Nós vamos passar como uma avalanche. Aleluia, não tem nada que possa parar o movimento do Evangelho. E que deixa eu te falar uma coisa: Deus te equipou com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Declare a palavra. Nós já ouvimos aqui no louvor um testemunho da nossa irmã Thaís: eu declarei a palavra e o Senhor me deu vitória e me restituiu, me abençoou. Aleluia, esta é a bênção de ser igreja, de estar com Cristo. Amém, meus queridos? Agora, para finalizar, primeira coisa, Deus não te chamou para ser um acessório. Repita comigo, diga: Deus não me chamou para ser um acessório. Diga assim: Deus me chamou para ser membro. Aleluia. Essa camisa é corpo? É um acessório. Esse headset é corpo? É só um acessório. Sabe o que Deus está falando para você? Deus não te chamou, meu querido e minha querida, para que você seja um frequentador de igreja. Não! Deus não te chamou para você ser um frequentador de igreja. Você não é um acessório que enfeita a casa de Deus. Deus te chamou para ser pulmão. Aleluia. Deus te chamou para ser mão. Deus te chamou para ser braço. Deus te chamou para ser perna, pés. Deus te chamou para ser membro. Você tem um valor. Lembra aquele no antigo? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Querido, olha que coisa linda. Deus te resgatou, te chamou, te limpou, te purificou, te revelou a palavra, te impôs bênçãos que a gente não merece, derramou a graça que é o favor imerecido. Mais do que isso, Deus nos encheu com o Espírito Santo. Quando a gente entender isso verdadeiramente, o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu respiro e eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo. E quando eu entendo que a essência de Jesus está em mim, que o Espírito Santo faz morada dentro de mim, quanto mais eu entendo isso, mais eu amo esse Jesus. Aleluia. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui porque eu amo meu Jesus. Eu estou aqui para fazer parte deste movimento do Evangelho. Eu estou aqui, e porque eu estou aqui por isso, a motivação é correta. Eu amo Jesus, o Espírito Santo está sobre mim, está em mim. Eu sou capaz de te amar, irmãos, e você é capaz de me amar também, mesmo com os meus defeitos, com os meus erros. Mesmo quando eu falho e quando eu caio, você ainda será capaz de me amar, porque o Espírito Santo está dentro de você. Essa questão da igreja é tremendo, é poderoso, é forte demais, é profundo demais, e nós precisamos entender que nós não somos um acessório que a gente troca todos os dias. Que eu posso usar o headset ou não, se eu não tiver meu pulmão eu morro, se eu não tiver o meu braço eu me limito. E você foi chamado para ser membro, para compor este corpo glorioso, cuja bênção do Senhor está.
aleluia. Levante a sua mão em nome de Jesus e declare, aleluia, declare: eu quero ser igreja. Diga: eu estou debaixo da bênção do Senhor, aleluia. Mas existem pessoas que ainda não entenderam isso. Eu quero falar 3 características de membros que, por não entender a bênção que está sobre nós, acaba destruindo a unidade. E quero falar sobre 3 características de membros que elevam a comunidade de Jesus, que somos nós, que é a igreja. Os membros que destroem, tem algumas características, vou falar 3 aqui. É rasgado, é culto de Santa Ceia, amém? Você está comigo aí ainda? Aleluia, mais 10 minutinhos para a gente cear. Primeira característica dos membros que destroem a unidade e não cooperam para que esse placar seja amplo. Eu vou retornar a pergunta: qual será o placar, o impacto do estrago que nós faremos às portas do inferno? Isso depende do que? Do nosso comportamento, do nosso entendimento do que é ser igreja e por que nós estamos aqui. É partir do princípio que Deus não te chamou para ser um acessório, mas para estar plantado dentro de uma comunidade de fé. Deus te plantou num lugar para você dar fruto. Aquele que estiver em mim, Jesus vai dizer, esses darão muitos frutos. E aquele que estiver em mim e não dá fruto, eu vou arrancar fora. Então, quem são esses infrutíferos? E por que Jesus está dizendo isso para nós? Para que numa mudança de mentalidade a gente entenda, porque Jesus não tem interesse de que você deixe de ser igreja, Ele já te chamou. Você acha que Jesus iria te chamar, te limpar, te resgatar, morrer na cruz para te perder? Jesus é o maior interessado na sua alma, meu irmão e minha irmã. Ele revelou o Evangelho, Ele derramou o Espírito sobre você. Ele é o maior interessado em te fazer aprofundar, em fazer com que você crie raízes no Evangelho e traga prosperidade para esse movimento do Evangelho, esse movimento que Jesus iniciou. E as primeiras pessoas são os críticos de poltrona. Vocês conhecem alguém assim? Sabe quem são os críticos de poltrona? Estão empenhados a encontrar falha no que os outros estão fazendo, enquanto não estão fazendo nada. Você já viu alguém assim? É crítico, gosta de criticar, é rápido para condenar, mas lento para elogiar. Essas pessoas escondem as suas feridas, às vezes o seu descontentamento de experiências anteriores do que é ser igreja. Então levante a sua mão em nome de Jesus e diga: eu não serei um crítico de poltrona. Agora você vai falar uma coisa, eu vou falar, você só repete se tiver convicção disso. Você vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui para fazer a diferença. Eita glória! Mais uma vez, eis-me aqui, Senhor, para fazer a diferença. Diga assim: eu quero ser igreja, eu quero ser frutífero, eu quero cooperar, eu quero colaborar, eu quero ver o movimento do Evangelho fazer estragos da porta do inferno. Não seja um crítico de poltrona. Deus te capacitou com dons para serem usados. Ninguém dentro da igreja é um zero à esquerda, irmãos. Ninguém, todo mundo é útil. Jesus não erra no seu projeto, pastora Fabiana. Edmilson, Jesus não erra no seu projeto. Se você está aqui é porque você é útil. A gente tem a falsa sensação de que escolhemos a igreja a qual estamos congregando. Não, você é útil. Se você veio aqui hoje é porque Deus está te chamando para uma profundidade maior. Amém? Segundo, aqueles que não cooperam para o movimento do Evangelho e que por sua vez acabam destruindo a igreja, são aqueles que estão sempre ausentes. Eita Jesus, pastor, precisa ser mesmo essa palavra? Aqueles que estão sempre ausentes, raramente comparecem nos cultos, não sabe nem o que é MEC,
raramente participam de uma reunião de casais, de uma reunião de mulheres, raramente são frequentadores de igreja. Se colocam, não que são, mas se colocam no lugar de acessório. Ei, eu vou repetir, você é pulmão, você é braço, você é perna, você é pé, você é ouvido, você é veia, você é sangue, você é coração, você é membro deste corpo. Assumam compromisso de estar presente nos trabalhos do Senhor. Olha o que vai dizer a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, o apóstolo Paulo está incentivando os irmãos de Coríntios a coleta, e ele vai dizer: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda. Porque qual é o primeiro dia da semana? É domingo, porque a igreja do Senhor, a igreja primitiva, e desde a igreja primitiva, todos os domingos, todos os primeiros dias da semana, eles se reuniam. Sabe o que isso significa? Dizer que o nosso primeiro compromisso é com a igreja. O que o Senhor está dizendo é que você e eu e nós precisamos assumir este compromisso com a igreja. É de novo o escritor aos Hebreus falando no capítulo 10, 25: não deixe de se reunir como igreja, e mais do que isso, procure encorajar uns aos outros para estar aqui. E essa semana Deus fez isso comigo, e eu louvo a Deus. Deus me colocou, enquanto eu orava, algumas pessoas na minha mente, e eu mandei mensagem: esteja com a gente lá, de acordo com a direção do Espírito Santo. Que coisa linda se cada um de nós aqui chamar 2, 3, 4, 5 pessoas para estar com a gente aqui. Nós somos igreja, meus queridos. O terceiro, pessoas de espírito litigioso. Eita Jesus! A pessoa que tem espírito litigioso joga contra a vontade de Jesus. Você já se imaginou jogando contra a vontade do próprio Deus? É como eu disse numa partida de futebol: imagina um time que está com sempre a bola no pé, e que o time adversário não tem defensor, mas a pessoa do mesmo time que tem que atacar e fazer gol, ele faz gol contra. Pessoas com espírito litigioso faz gol contra. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Vivem disputando coisas, cargos, visibilidade, posições. São maledicentes, jogam um contra o outro. Levante a sua mão e diga: que Deus me livre de ser alguém assim. Porque nós estamos guerreando contra o próprio Deus. É possível guerrear contra o próprio Deus? Ah, meus irmãos, aleluia. Mas eu louvo ao Senhor que existem membros que têm características que cooperam para o avanço da igreja. E quem são? Cooperam para uma grande goleada. Pastor Roberto, não adianta ganhar de 1, 2, 3-0. É 5, 10, é para cima. Enquanto Jesus não voltar, a gente tem que marcar gol. Amém, irmãos? Enquanto Jesus não voltar, Deus nos trouxe aqui para marcar gol. É um atrás do outro. O diabo vai até desistir. Escancarou as portas do inferno. Vamos retirar irmãos, o diabo vai precisar retirar o time de campo. Porque a nossa igreja é uma igreja que vai golear em nome de Jesus. Você está comigo? Então vamos lá, participem. Alguém que quer golear, alguém que quer fazer um estrago nas portas do inferno, é alguém que participam, estimulam as pessoas a amarem as boas obras. Aleluia! Alguém que edifica uns aos outros. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga: eu vou te edificar por meio do meu comparecimento no culto. Isso é glorioso, irmãos. Parece que é bobagem. O pastor está falando bobagem, mas eu fico imaginando aqui. Eu vou imaginar uma coisa aqui com vocês. Imagina a seguinte cena comigo. Imagina a seguinte cena: 5 para as 10. Nosso culto começa que horas? 10 horas.
Tem pessoas que ainda não conhecem o vídeo de abertura do nosso culto. Mas imagine uma cena assim, 5 para as 10. Né? Alguém vai servir um cafezinho ali quando você chegar. Já toma aquele cafezinho, né? Aquela cafeína para dar aquele negócio que a gente vem meio cansado, né? A gente acorda e aí a gente vem ali, Jesus amado. Mas imagine, você já toma um cafezinho, vem na glória. Do caminho para cá você já bota um louvor. Mas não bota qualquer louvor, bota aquele corinho de fogo, sabe? Deus vai cantar neste lugar. Este lugar, sabe, aquele pandeiro bem caprichado, aquele corinho de fogo, você já vem despertado, sabe? Né? Aquele louvor da Cassiane, 500 graus de puro fogo santo e poder, para fazer, me ajuda aí, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem gloriosa está sobre a igreja, a previsão de Deus diz que vai chover, aí você já vem. Vai haver língua, aí você já solta aquela rajada de línguas estranhas no carro, 5 para as 10 você chega aqui. Já chega no glória, Imagina essa cena, você chegando todo animado, ativado. Aleluia, glória a Deus. A banda está aqui se preparando, e aí eles estão orando aqui. Quando eles olham, 5 para as 10, a igreja está cheia. Irmãos, você estará edificando esse grupo aqui. Sabe por que edifica? Porque é diferente. Nós somos seres humanos, mas é diferente ministrar para uma igreja pujante do que para uma igreja que ainda não chegou, que chega lá 10h25. Jesus, aleluia. Irmãos, você é a igreja de Jesus e Ele é o cabeça. Aleluia. A tua presença edifica o irmão, edifica aquele que chega com vergonha. Porque tem pessoas que querem nos visitar, mas chega com vergonha. E aí quando chega, vê a igreja vazia, fala, nem vou entrar porque todo mundo vai me ver. Agora quando chega, a igreja está assim, ele fica no cantinho ali. E daqui a pouco alguém está cantando aqui, Deus te dará escape, livramento. A pessoa já está recebendo, Senhor. Há uma atmosfera de Deus aqui, aleluia. Porque nós já viemos para esse lugar cheios da presença dEle. E nós viemos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor, sabendo que Ele é o cabeça, sabendo que o amor dEle foi derramado sobre nós, e porque nós amamos a Ele, nós estamos aqui, sendo igreja. Aleluia! Seja igreja, a bênção do Senhor está sobre nós, aleluia. Você encoraja, edifica outros irmãos com a sua presença. Segundo, pessoas que edificam a igreja de Cristo são encorajadores. Diga assim, encorajador. Sabe quem é um membro encorajador? É aquele que gosta de elogiar, é aquele que recomenda, é aquele que agradece, é aquele que conforta, é uma pessoa que é gentil, é alguém que incentiva. Aleluia. Alguém que quando o pastor está ali, pastor, que mensagem maravilhosa, continue assim. E por mais que a gente saiba que estamos firmados em Deus, um incentivo é maravilhoso, irmãos. Esse é o encorajador, é aquele que apoia. Eu não estou falando de uma bajulação vã, mas um encorajador, ele incentiva os outros a servirem. É uma grande bênção para o corpo de Cristo. Estou dizendo que você tem que ser um bajulador, não é isso, mas o incentivador, eu vou repetir, ele incentiva os outros a servir, e servir cada vez melhor. E esses são grandes pessoas que cooperam, é uma grande bênção para o corpo de Cristo. Bota aí na tela Colossenses 4, versículo 6, já estou terminando. Colossenses 4, 6, olha o que a Bíblia vai dizer: o seu falar, isso é para mim e para você, o seu falar seja sempre e temperado. Você pode pegar aquela picanha argentina, meu irmão. Quem é que gosta de churrasco aqui? Me perdoe os irmãos que são veganos e vegetarianos, amém? E falar sobre picanha aqui, mas até a melhor picanha, meu irmão, se você não botar um salzinho, sabe aquele sal de parrilha que você faz assim, ó? Sabe? Você bota lá, você bota aquele bifão de picanha, você faz assim com salzinho, eita glória!
aí fica delicioso. Até a melhor picanha sem sal fica insossa. Amém? E aí a Bíblia está nos dizendo que o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha que coisa linda isso. Para que saibam como responder a cada um. Sabe da onde vem esse tempero? É do Espírito Santo, aleluia. É de Jesus. E aí Ele vai temperando as nossas palavras com sal, e o nosso dizer é sempre agradável aos ouvidos, e com isso a gente vai apoiando e respondendo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer de um Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: eu envio a vocês precisamente com o propósito que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele fortaleça os seus corações. Aleluia. Diga assim: eu quero ser um Tíquico. Você já tem a bênção de não ter esse nome, irmãos. Tíquico. De repente o nosso próximo filho, se vier, para Jesus. Eu falei isso em cima do altar, meu Deus do céu. Oh Jesus amado, tem misericórdia desse pastor. Seja um Tíquico na vida do teu irmão. Encoraja-o, fortaleça o coração de alguém, porque para criticar tem um monte. Deus não te chamou para ser um crítico, Deus te chamou para ser um encorajador. Aleluia. Fortaleça o coração do teu irmão com as suas palavras, que as suas palavras sejam agradáveis e temperadas com sal. Aleluia. Vamos comer aquela picanhazinha hoje com salzinho. Amém, meus queridos. Glória a Deus. A Mari já está falando amém ali. Aleluia. Vocês são privilegiados, meus queridos. Por último, para a gente cear, membros que são bênção para o corpo de Cristo. Primeiro, participam. Segundo, encorajam. Terceiro, são pessoas que oram pela igreja. Aleluia, isso é lindo, irmãos. Orar pela igreja. Nós temos que tomar cuidado, preste atenção nisso. De todas as vezes que nós dobrarmos os nossos joelhos para orar apenas por nós e pelos nossos. Amplie isto. A mensagem de Deus para nós é que a bênção do Senhor está sobre a igreja, e nós precisamos ser igreja. A partir do momento que Jesus te chamou, Tiago, não tem jeito, você é meu irmão. Acabou. A partir do momento que Jesus te chamou, você ganhou uma família de Deus. E sabe quem nos uniu? O sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos unidos por sangue humano. O nosso DNA é o DNA do céu. Aleluia. Eu estou unido aos meus pais e à minha querida mãe que está aqui por causa do sangue, do DNA humano. Mas olha que coisa gloriosa é ser igreja. Deus me uniu a você, e nós estamos unidos em unidade pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O DNA que corre nas nossas veias é o sangue de Jesus, é eterno. E esta união será eterna, irmãos. Sabe por quê? Porque ser igreja é ser participante de uma vida eterna, e eu quero te encontrar lá no céu, viu? Se eu for antes, eu te espero lá. Se você for, me espera, porque eu vou chegar. Aleluia. Agora o que importa é que nós iremos morar no céu. Presta atenção uma coisa, Jesus promete vida eterna. Imagina eu aqui, o Tadeu. Tem os olhos azuis aí, meu Deus, que elegante. Aleluia. Mas imagina se eu e Tadeu estiver em guerra aqui, pá, querendo tacar o baixo na minha cabeça. Faz sentido, irmãos, a gente querer morar no céu, no mesmo lugar? Nós fomos unidos pelo sangue do Cordeiro, e eu estou junto com Ele até a volta de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos juntos até a volta de Jesus.
que para nós está reservada. Nós somos igreja. Fique de pé em nome de Jesus. Orem pela igreja. O livro de Jeremias vai dizer, 1 Samuel, capítulo de número 12, 23: longe de mim de pecar contra ti, Senhor, deixando de orar pelos meus irmãos. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos, no capítulo 12, que Pedro estava preso. Olha essa cena para a gente terminar e orar. Pedro estava preso por causa do evangelho. A Bíblia diz que na noite anterior de sua morte, da sua condenação, ele dormia entre dois soldados. Estavam com algemas nas mãos e nos pés. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 7, no versículo 6, aleluia, que ele estava dormindo, mas havia uma igreja orando por ele. Coisa linda. Sabe por que eu estou de pé? Porque você está orando por mim. Sabe por que você está de pé? Porque eu estou orando por você. E este movimento é glorioso quando eu vejo além das minhas necessidades, meus queridos, de orar uns pelos outros, de clamar por esse grupo de louvor, de clamar por você que vem, que deixou de vir, você que talvez esteja passando por um momento conturbado e está difícil se firmar, mas esta é manhã aceitável e nós iremos orar uns pelos outros. Enquanto a igreja orava, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Pedro desperta do sono, as algemas caem de suas mãos. O anjo fala: coloque as sandálias. Tem tempo até para colocar sandália, não precisa sair correndo não, porque quando a bênção do Senhor está, tudo é feito com ordem e decência. Coloque as sandálias, coloque a túnica. E Pedro, a Bíblia diz que ele não sabe se ele está tendo uma visão, se aquilo está sendo verdadeiro, mas ele passa pela primeira escolta de guardas. Eita, glória a Deus! E o anjo vai conduzindo Pedro para de dentro daquela prisão, de dentro para fora. E a Bíblia diz que ele passa pela segunda escolta de guarda e ninguém é capaz de detê-lo. Quando ele chega na porta principal, sabe o que a Bíblia diz? Eu estou arrepiado, irmãos. A Bíblia diz que a porta se abre sozinha, e eu começo a lembrar das palavras de Jesus: as portas do inferno não podem deter a igreja, as portas do inferno não podem parar a oração que é feita pela igreja. As portas se abrem e Pedro sai. Quando ele está livre, ele percebe que aquilo não é um sonho, não é uma visão, é verdadeiro. Sabe para onde ele vai? A Bíblia diz que ele vai para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Sabe por que ele vai para lá? Porque dentro daquela casa tem uma igreja reunida. Pedro, quando é liberto, para onde ele vai? Ele vai para o aprisco, vai para onde a igreja está. A Bíblia diz que ele bate na porta. Abre alguém aí, a igreja está orando, Tiago. Abre a porta. Pedro está batendo, Pedro está batendo, Pedro está batendo. Aí diz que uma serva, ela abre, chamada Rode. Quando ela olha Pedro, olha que coisa incrível que acontece. A igreja está orando por Pedro. Senhor, liberta o nosso pastor, liberta o nosso líder. Ele não pode pagar porque está pregando o teu evangelho. Ele não pode morrer. Amanhã está marcado o dia da sentença de morte dele. Mas nós não vamos arredar o pé deste lugar de comunhão. Nós não vamos arredar o pé neste local de oração. Irmãos, quando a gente observar alguém precisando de socorro, a igreja precisa se levantar em oração. Quando Edmilson estiver necessitado de oração, nós precisamos nos unir e não vamos parar de orar enquanto a bênção não chegar na vida dele. Isso é ser igreja, isso é ação do Espírito Santo sobre nós. A moça abre a porta, olha, e em vez de receber Pedro, ela fecha e fala para a igreja: olha, aconteceu alguma coisa. Pedro estava encarcerado, mas é ele que está à porta. A igreja fala: não pode ser, não pode ser. Esse milagre é muito grande, mas a bênção está sobre a igreja. Aleluia. É Pedro, não é? É
Pedro não é. E quando eles abrem a porta, eles puderam contemplar o livramento do Senhor. Levante a sua mão e adore. Oh, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. É a última ceia do ano, vamos celebrar. Celebre, celebre. A bênção está sobre nós. Os reinos se abalam. Oh, os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam. Levante a sua mão para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Oh, declare com a sua boca. Meu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore! Oh! A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pegue na mão do seu irmão e feche os corredores. É final de campeonato. É final de campeonato. Ore por irmão que está à sua direita. Ore pelo irmão que está à sua esquerda. A tua bênção está sobre nós, Senhor. A tua bênção está sobre o teu filho. A tua bênção está sobre a tua igreja. Nós estamos juntos, unidos. Esse movimento do Evangelho vem sobre nós, vem sobre o teu filho, vem sobre a tua filha. Vem, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa. Fortalece, levanta, capacita. Dá forças ao cansado, levanta o caído, dá forças ao cansado, encha com teu espírito, levanta, que a tua bênção seja sobre nós. Deus, renova com línguas estranhas, renova com profecia, renova com palavras de sabedoria, renova cura. Eu vejo Deus agir aqui. Receba. A tua igreja te adora. Aquece o coração. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça o coração da tua filha e do teu filho. Em nome de Jesus, ó Pai, que este movimento do Espírito Santo esteja em nós, ó Pai. E que cada um dos teus filhos aqui, neste exato momento, pelo poder que há na tua palavra ministrada, possa ser uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna, Senhor. Nós estamos aqui sendo capacitados pelo Senhor para dar água a quem estiver sedento.
para dar pão a quem estiver com fome. O Senhor nos levanta nesta manhã e nos dá uma identidade de encorajador, encorajadora. Não haverá em nosso meio nenhum necessitado, não haverá em nosso meio nenhum caído, não haverá em nosso meio pessoas entristecidas, porque é o Teu Espírito Santo que está sobre nós. É a Tua bênção sobre nós, é a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Cante, levante a sua mão. Justiça.